Começar a nossa aula, embora temos aí algumas questões para tratarmos, antes de começar. Tem alguma pendência aí das disciplinas de vocês? Alguma dúvida em relação, por exemplo, para quem está faltando aí, introdução e panorama no Novo Testamento, está tudo ok? Está tudo certo? Tá, eu só não entendi direito, sendo bem sincero, o que que é para fazer naquela atividade que você falou. Eu tô um pouco perdida. Tá, eu vou passar para você um exemplo. Só um minutinho. Você, que é uma coisa mais simples do mundo. Porque, na verdade, é para que vocês tenham uma. É para obrigar vocês a fazerem uma coisa que geralmente ninguém faz, mas que, de repente, é um elemento interessante. Porque quando você sabe o local da redação de um texto bíblico, sabe mais ou menos a data, você consegue contextualizar melhor o que foi aquele momento. Tá? Então, é essa simples atividade que é para ser feita, com 27 livros só. Aí, deixa eu ir para lá. Coisa. Tipo, faz um movimento aqui. Ó. Tá vendo aí uma tela em branco aí? Word? Tem. Ok. Mateus. Autor. Mateus. Apóstolo. Data da redação. Mais ou menos 64 a 69
antes de Cristo. Local, possivelmente Palestina, do primeiro século. Nossa, tenho raiva desse teclado. Ideia central, principal, não sei como é que eu coloquei lá, comunicar o evangelho, e blá, 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 blá. Entendeu? Sim, então, quando você colocou, eu tinha imaginado que era isso. Só que eu fiz a pergunta e você falou dos outros livros que a gente tinha lido. Eu Ah, imaginei que fosse aqueles outros três que você tinha passado, que foi o não, que caiu na prova. Aí eu fiquei confusa. ah, tá. Não, é que você pode usar, é porque você perguntou se era só da Bíblia. Eu falei, não, você pode usar, não é só usar a Bíblia, usar como referência todos os livros. Entendeu? Ah, tá, entendi. Foi o que eu É tentei porque na, falar agora. entendi. É porque na minha Bíblia, por exemplo, a minha Bíblia tem, ela diz tudo, né? Ela tem autor, data, propósito. Ela vem explicando antes de iniciar o livro, entendeu? Palavra-chave, versículos e tal. E eu tô bem que eu tenho duas Bíblias de estudo. Eu tenho até a do Spurgeon, sabe? Que eu ganhei de presente. E você está olhando na minha cara aqui, como é que eu estou decepcionado agora? Ué, tem que falar a verdade, né? Falar a verdade. Não, a verdade você já falou, mas Ué. é porque, se você for olhar, há algumas divergências. Então, eu quero que vocês procurem entender que existem divergências também. Tá? Então, a Bíblia de Estudo não traz a divergência. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês sejam um pouquinho além do que seria o dado em uma Bíblia de estudo. Que a Bíblia de estudo ela serve para um crente, até para liderança, digamos, mais menos esclarecida, alguma coisa assim, com maiores dificuldades, mas para o teólogo a gente precisa de um negócio assim, um pouquinho mais profundo. Só um minutinho. E aí é onde a Bíblia de estudo não alcança. E às vezes a gente fica preguiçoso. Então, eu tenho as minhas Bíblias de estudo aqui, mas em geral não as uso. É mais uma, vamos dizer assim, mais uma memória de, do passado, mas como lembrança de algum tempo, quando era a minha única ferramenta para fazer alguma coisa. Tá? Então, por favor, vamos pegar os livros. Bom, essa semana, Thaís, eu fiquei procurando material para você e confesso que o pessoal de missões não gosta, missão, evangelização, não gosta muito de salvar os livros em PDF, essas coisas assim, que eu estou com dificuldade, muita dificuldade, na verdade, de encontrar material para você. Mas ainda não desisti, estou correndo atrás. Eu não sei como é que você está de grana, eu posso indicar alguns para você poder comprar. Assim, que eu acho que seria interessante até você ter para um estudo, para até aprofundar em alguma coisa. Tá? Mas ainda é algo que dá para esperar um pouco.
tá? Mas eu estou tentando aí levantar um pouco de bibliografia para vocês. Bom, aliás, para você, porque ainda não... Deixa eu ver se o Leandro já parou de estudar. Leandro, você está estudando ainda a didática, meu filho? Tá fora. Deve estar, mas... Então... Vamos lá, então. Eu quero voltar à questão da semana passada, em que eu apontei aquilo que eu acho que é necessário para esse semestre, vocês apresentarem, como eu disse, aquele pequeno texto que, na verdade, a gente chama de survey, não é necessariamente um ensaio, na verdade, um arrazoado, uma preparação discorrida em um texto que necessariamente não precisa ter a referência bibliográfica, não precisa ter aquela coisa muito própria de um artigo científico, uma metodologia e algo muito mais bem elaborado, como é de se esperar. Mas é necessário apresentar alguns elementos, digamos assim, fundamentais desse processo, ou daquilo que vai ser processualmente trabalhado ao longo do texto, de vocês. Então, na aula passada, nós... trazer aqui de novo. Nós trabalhamos a questão de tema, de contextualização, de problema e de objetos. Deixa eu compartilhar essa tela novamente. Só um minutinho. Boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo bem, Conseguiu, agora saiu. conseguiu terminar a prova de didática? Consegui. Você estava sem áudio, e você estava lendo a prova e não sei o que e tal. Uhum. Muito bem. Seja bem-vindo à nossa aula. Obrigado, professor. Então, eu estava falando aqui, Leandro e Thaís, isso vai servir também para Alexandre. Estava falando, então, que na aula passada, e é importante vocês verem o vídeo da aula passada, mas só para recapitular, nós vamos trabalhar... cadê? Nós trabalhamos na aula passada esses 3 pontos.
tema e contextualização, problema da pesquisa e objetivos, sendo que nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos do nosso trabalho. Nesse caso, nós precisamos pensar de uma forma mais concentrada aqui agora em como nós chegamos ao nosso tema. Como nós alcançaremos o nosso tema. E eu quero apresentar para vocês algo que, para mim, desde o mestrado, me ajuda muito. É um processo de desenvolvimento do tema que ajuda-nos muito, mas muito mesmo. Então, vamos lá. O que é um tema? Vocês veem essa página aí, tem escrito assim, tema, dentro entre duas linhas, sim ou não? Sim. Sim. Ok. Tema é o assunto que eu quero tratar. O assunto que eu quero trabalhar no meu TCC. Lembrem-se, vocês têm 15 páginas, mínimo, 25 páginas de máximo. É um artigo, é coisa pequena. Um artigo com 25 páginas já é algo mais elaborado. Mas, minimamente, aí, umas 15 páginas, nós temos uma forma muito reduzida de trabalho. Por exemplo, hoje eu fiz uma avaliação de um artigo para uma revista e o erro do cidadão foi querer colocar muito assunto em poucas páginas. Ele se propôs a trabalhar 12 páginas em um artigo e ele não falou nada com nada. Ele só jogou um monte de informação e algo que, para um artigo da natureza, por exemplo, que a revista exigia, estava muito fora do que era esperado, muito, muito mesmo. Então, qual o problema dele? Que o tema era muitíssimo abrangente. Que eles, aliás, é isso mesmo, o tema dele era algo assim, muito, muito grande. Então, a gente precisa dissecar um pouco esse tema. Tá? Então, por exemplo, a Thaís quer trabalhar a ideia de evangelização, certo, Thaís? Me lembra aqui o seu tema. Evangelização, missão, como é que é? Sim, é de... Ai, meu Deus. Até eu falhei na minha memória. Missão. Missão. Missão é temaço. É algo assim, abrangente. Qual a perspectiva de missão? Missão transcultural, missão urbana, missão em qual perspectiva? A perspectiva da missão integral, na perspectiva conservadora, na perspectiva pentecostal, na perspectiva qual? Missão ou missões, entendeu? Tem isso também. Então, Missão... no meu caso, desculpa interromper. Não, eu não precisa pedir desculpa, não. Trabalhar mais como se, através do artigo, eu quisesse trazer para as pessoas a percepção delas da identidade da missão dentro da igreja. A identidade da igreja é ser missionária. Né? O que é ser missionário?
é como você falou semana passada, que às vezes a gente fica mais para os pastores, né? Coloca mais para os pastores ou para aqueles missionários que vai para outros países e tudo mais. E não, a igreja toda tem a missão de ir pregar o evangelho, né? Então, acho que Uhum. o que eu queria trabalhar é essa identidade da igreja, a importância da igreja entender para a igreja fazer isso na sociedade que a gente está vivendo hoje, que tem necessitado tanto do evangelho. Ok. Então, você está falando, você está fazendo um movimento que você sai de um assunto e o seu tema, então, se delineia mais, ou delineia, sei lá, muito mais. É o que a gente fala, então, de termos aí, ou irmos aí para um tópico. Dentro da missão, você quer ver a natureza da missão da igreja enquanto sua membresia, ou a responsabilidade missionária dos membros de uma igreja. É isso? É por aí. Eu ainda estou me encontrando no tempo. Ok. Por que isso é importante, meus caros? É porque quando você tem essa ideia clara na cabeça, quando você sai de missão, vai falar sobre a natureza missionária na igreja enquanto os seus membros, está vendo que o negócio está, na verdade, está afunilando? E essa é a ideia dessas duas linhas. É o afunilamento da sua ideia. Então, quando eu falo em um tópico, é um tópico do tema missão. É um tópico do tema cristologia. Vou pensar na cristologia. A cristologia é um negócio amplo. Eu posso falar da relação das duas naturezas da igreja, ou das duas naturezas de Cristo. Eu posso falar das naturezas de Cristo separadamente. Eu posso falar das discussões teológicas, histórico-teológicas, do entendimento da existência dessas duas naturezas. Eu posso falar das heresias acerca das duas naturezas, da relação das duas naturezas. Então, assim, eu posso falar ou questionar sobre o critério da ubiquidade das duas naturezas na relação com a celebração da ceia dentro da percepção luterana de sacramento. Ou seja, é sempre um afunilamento daquele tema que é o assunto geral que eu pretendo alcançar. Isso precisa ficar claro na mente de vocês. Leandro, você pensou já em algum tema para o seu TCC? Professor, Oi? eu pensei sim. Isso já Bom, tem um tempinho que eu venho pensando. Soteriologia, né? Teologia da salvação. tá. Então, o seu tema é a teologia da salvação. Ok. O que você vai tratar dentro da teologia da salvação? Estou bolando aqui ainda, pastor. Não, mas vamos lá. Essa aula é muito mais prática, tem que ter esse aspecto prático e precisa ser esse diálogo aqui entre nós, tá? Até mesmo para nos auxiliar e para auxiliar mutuamente vocês, para que vocês tenham aí uma percepção do que a gente está fazendo. Sim, O eu que... pensei, eu pensei na soteriologia, né? Na teologia da salvação, né? Porque é, é, falar sobre a salvação é essencial, né? Para a Sim. compreensão da fé cristã. Uhum. Então, eu quero aí, eu tô ainda. Na verdade, eu fiquei um tempo sem a gente ter o contato, né? Por causa das outras matérias aqui.
Certo. tive algumas dificuldades de, de ter o contato com a faculdade. Até me gerou um certo desânimo, mas esse não é o caso, né? Mas eu tenho pensado aqui em falar sobre soteriologia, sim, a teologia da salvação. Até porque a gente tem, e eu queria explorar um pouquinho os pensamentos, tanto de Calvino quanto Armínio. Não sei se isso vai me caber dentro desse TCC, né? Não. Mas sim. Então, eu já vou te dizer que não cabe. Se fosse uma monografia, Sim. onde você tivesse aí entre, sei lá, 40 e 60 páginas, talvez sim. Talvez sim. Entendi. Mas, nesse caso, a gente precisa de ir para um tópico da soteriologia. Então, você já nos trouxe aí um elemento muito importante. Porque quando nós falamos dentro de uma perspectiva cristã evangélica de soteriologia, nós temos pelo menos duas grandes áreas, duas grandes vertentes que precisam ser trabalhadas, que precisam ser exploradas. Uma perspectiva calvinista, uma perspectiva arminiana. Nesse caso, abraçar essas duas perspectivas em seu tema seria muito abrangente. Você precisa optar por um tópico. Ok, entendi. Só que você não acabou. Porque, por exemplo, qual é a sua perspectiva teológica? Arminiana ou calvinista? Arminiano. Ok. Então, como arminiano, você sabe que existem pontos de contato entre ambas as percepções, mas, ao mesmo tempo, tem pontos de exclusão entre ambas. Ok. Então, por exemplo, no calvinismo, você vai ter... Só um minutinho. No calvinismo, você vai ter a depravação total. O arminianismo, ele crê que há uma depravação total do homem. Há alguns critérios aí que vão dizer que sim, outros que não, vai depender da perspectiva. Em geral, uma perspectiva arminiana mais voltada, mais próxima de John Wesley, vai dizer que não. Mas lá embaixo nós temos a perseverança dos santos. Aqueles que são salvos em Cristo permanecem nessa salvação, ou eles podem perder a salvação. Para a teologia calvinista, não. Não há nenhuma chance daquele que fora salvo por Cristo perder a salvação. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O que diz Armínio? Que ele não sabe dizer. E seria necessário um estudo muito mais aprofundado para esse ponto. Embora um arminianismo mais próximo de John Wesley vai dizer que perde. Eu ouso dizer que um arminianismo mais popular também diria que perde. Então, há aí um ponto que, dependendo de quem está falando, há divergência entre
esses pontos. Deixa eu só que a cabeça não guarda. Eu até sei que eu escolhi um tema que vai me dar uma complexidade muito grande de elaborar esse TCC, né? Mas é um desejo que eu tenho assim de poder me aprofundar mais e até para me ter mais informações e conhecimento acerca, né? É por isso que eu estou. O que você quer falar? Então joga aí, então, para nós. Não é que eu exatamente quero. Eu estou estudando ainda, estou vendo. Eu pensei, né, na teologia da salvação, né, por causa, não pelo causa de divergência, não por causa de debates, né, de forma nenhuma, né, mas para ter todo o conteúdo e poder explorá-lo esse conteúdo dentro do você já me deu a ideia que eu não posso, eu tenho que botar o tópico do que eu quero. Então, já mudou um pouco aqui já do que eu vou começar a fazer. Mudou, na verdade, totalmente, né? Eu recomendo que você procure na internet alguns elementos do que é chamado de facts. São os 5 pontos do arminianismo. Que é livre graça para crer, expiação para todos, eleição condicional, depravação total e segurança em Cristo. Então, sim, você tem, dentro só da perspectiva arminiana, você já tem elementos para discutir muitas questões dentro dessa perspectiva. O que você pode também fazer, eu não faria, tá? Contando, ainda que eu tivesse 25 páginas para escrever, o que você pode fazer é uma apresentação desses chamados 5 pontos do arminianismo. Ok? É uma possibilidade também, que você tenha uma visão mais ampla da sua perspectiva teológica, dessa questão. Eu recomendo, e isso é uma questão que é a avaliação de vocês nesse semestre, que vocês tentem, já agora, construir esse elemento de um tema, delimitando-o de maneira tópica, o mais possível, o mais delineado possível, porque senão vocês vão ter dificuldades para fazer o trabalho desse semestre. E o que é esse trabalho desse semestre? Eu estava falando aqui com o Thaís. É um esboço escrito, que a gente chama de survey. São as suas ideias, não é um escrito em tópico, é um pequeno texto mesmo, em que você pontua ali o que você pretende escrever. Ele não tem um rigor acadêmico, no sentido de um artigo, de um ensaio técnico, mas ele tem a apresentação de algumas estruturas. Portanto, qual é o seu tema? Qual o problema que vai orientar o seu trabalho e quais são os seus objetivos com esse trabalho. Então, eu até falei para a Thaís, gostaria já de falar tanto para você, Leandro, quanto para o Alexandre, que vai nos assistir depois, que é necessário, na próxima semana, na próxima terça-feira, que vocês já tenham uma ideia. Não quer dizer que essa ideia vai ser definitiva, tá? Mas eu preciso que vocês tragam
elementos rascunhados para a próxima aula, que a gente vai precisar de conversar sobre isso. Deixa eu contar um segredo para vocês. Não é segredo, tá? Mas deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu entrei, tanto no doutorado em teologia, aliás, tanto no mestrado em ciência da religião, quanto no doutorado em teologia, como agora no mestrado em filosofia que eu terminei, eu entrei com um projeto de pesquisa, com uma ideia de pesquisa. Então, quer dizer, eu escrevi um projeto, apresentei esse projeto, fui aprovado com esse projeto, mas no decorrer das aulas, do semestre, do primeiro ano, eu tive uma percepção de que, opa, esse projeto não é execuível. Mestrado em ciência da religião, eu entrei para falar de uma coisa bem teórica. A minha professora de metodologia de pesquisa disse: isso não é projeto de ciência da religião. Ela fez até uma piada muito ruim comigo, que ela mandou atravessar a rua e ir para o prédio de teologia. Professor, é o que o curso de teologia não era reconhecido pelo MEC. E era meio uma afronta para nós da ciência da religião atravessar a rua. Da mesma forma que, literalmente, era um prédio, de um lado, era ciência da religião. Do outro lado, era teologia. Aqui era reconhecido pelo MEC, aqui esse reconhecimento do MEC. Quando alguém falava de teologia e ciência da religião, mandava atravessar a rua. Quando falava de ciência da religião na teologia, eles mandavam atravessar a rua. Era uma briga. E a mesma universidade. Bom, aí fiquei muito chateado e tal. Aí fui conversar com um professor, ele me deu uma ideia, por causa de algumas coisas que eu fiz comentário dentro de uma sala da aula. Falou, cara, eu queria ouvir sobre isso. Vai lá, me escreve um survey, que é o que eu quero de vocês, e me envia. E depois a gente conversa. Beleza. Eu fiz um survey, passei 4 dias em Santa Maria de Jetibá, fiz um levantamento de algumas coisas, enviei para ele. Ele falou, não, você tem um projeto. A gente sentou, construímos o projeto e foi meu mestrado. A mesma coisa aconteceu no doutorado e a mesma coisa aconteceu agora recentemente no mestrado. Então, entendam, projetos de escrita acadêmica, escrita científica, eles mudam e podem mudar e, às vezes, devem mudar. Você não pode ser exigente ao ponto de achar que a sua ideia é tão genial que você não pode abrir mão dela. Então, por mais que você tem que ter uma certa humildade intelectual de reconhecer que você não tem dinheiro, você não tem tempo, você não tem acesso tão fácil assim aos materiais que você precisaria. E dizer, não dá para construir uma torre. Aquela parábola de Jesus. Para construir uma torre, é melhor você sentar e ver, ser prudente, saber se você tem condições de construir. Então, eu preciso que vocês, na próxima aula, tragam essa ideia que vocês querem tratar de maneira muito mais clara na mente de vocês. Eu não tenho certeza que é necessário. Senão,
provavelmente vocês vão ter dificuldade. Ok? Bom, então, perguntas, comentários? Não, Então, voltemos. Oi, diga. não tem pergunta, não. Vamos lá. Então, pensa. O tópico, missão, soteriologia. A natureza missionária dos membros da igreja, papel missionário dos membros da igreja, já é um funil um afunilamento dessa ideia temática. A perspectiva arminiana da soteriologia já é uma perspectiva mais afunilada, mas ainda é muito. A eleição condicional daqueles que vão herdar a salvação na perspectiva arminiana. Então, você tem um elemento aqui que tem pontos de contato entre arminianos e calvinistas. Tem um elemento aqui extremamente interessante para se trabalhar. Enquanto os arminianos falam sobre, aliás, calvinistas falam sobre uma eleição incondicional baseada na soberania, arminianos falam da eleição condicional baseada na presciência. Por exemplo, isso seria um tópico fantástico para você trabalhar. Como se dá essa eleição baseada na presciência? Que, no final das contas, é a causa e a razão pela qual o crente pode ter segurança na sua salvação. Uma vez que são eleitos e serão salvos somente aqueles que, pela presciência de Deus, ao antever aqueles que creriam, eles são predestinados, logo aqueles que são predestinados ou eleitos condicionalmente, sob a condição do crer lá na frente, eles também não perderão a salvação, porque isso já foi visto. Discussão. Está vendo, Leandro? As minúcias do que é, para onde vocês têm que entrar? Sim. Então, bom, isso conduzirá, então, vocês ao objeto de vocês. O que é o objeto de vocês? Pensa no seguinte. Me vem? Vocês estão me vendo agora ou não, né? Sim. Ok. Isso aqui eu não sou bonito, mas... Por exemplo, isso aqui é o quê? Caneca. Canequinha e tal. Na verdade, um canecão. Caiu quase 400 ml aqui dentro. E eu sou o quê? Um ser humano. Um ser humano ou um sujeito. Aí a gente vai para a filosofia. Sujeito, objeto. Eu tenho consciência dessa caneca, xícara, canecão. Então, eu consigo olhar para ela e dizer o que ela é. Tamanho, capacidade, cor. Está usada, tá? Então, meu café da tarde. Então, isso aqui estava cheio de café.
Eu consigo falar de onde ela veio, por quem veio, quem me mandou, quais são as relações emocionais que eu tenho com essa xícara, porque ela tem algum significado para mim. Então, isso aqui é uma relação sujeito-objeto. Isso aqui é um objeto, quando eu sou sujeito. Você, como pesquisador, como estudioso, como um graduando em teologia, aleluia, vocês são sujeitos de um conhecimento. O objeto à frente de vocês é um modo, ou é o conhecimento, é o tema transformado em tópico, mais afunilado ainda, que vocês precisam investigar, que vocês precisam analisar. Então, se a gente fala que o tema é o assunto escolhido, que o tópico é uma área específica dentro desse tema, desse assunto, o objeto é aquilo que claramente vocês querem atacar, observar, verificar, estudar, dentro dos limites metodológicos que vocês têm. É isso? Então, por exemplo, falando, então, da missão, da natureza missionária, da membresia da igreja, o meu objeto de estudo é ou pode ser, deixa eu pensar aqui, elementos bíblicos, teológicos, do mandato evangelizador de cada crente. Tá. O que a teologia e a Bíblia apresentam como que determinam que todo crente é um missionário enquanto pessoa cristã no mundo. E olha o que eu fiz. Transformei uma fala em uma pergunta. Que isso é uma coisa importante do objeto. Que ela pode ser o objeto pode ser transformado em uma pergunta. Então, é um grau de delimitação, gente, que vocês agora são capazes de chegar à problematização necessária para vocês. Diga, Thaís. Por exemplo, veio uma pergunta na minha cabeça. Qual a importância da missão da igreja na sociedade atual? Você acha muito abrangente ou não? Muito abrangente. Muito, muito abrangente. Porque é o seguinte, você ataca... É comum, por exemplo, entre os missiólogos, falar em de 4 a 5 dimensões da missão. A adoração a Deus, o ensino, o testemunho,
E o cuidado. Aí tem gente que fala da adoração, ensino, testemunho, cuidado e discipulado. Então, você já poderia reduzir qual a importância do discipulado na missão atual da igreja. Qual é a importância do discipulado como ação missionária da igreja local na sociedade contemporânea? Você tem aí algumas coisas que você pode elencar. Por exemplo, meu orientador no doutorado, ele morava no Rio de Janeiro e ele foi, no doutorado dele, ele era padre ali naquela Barra da Tijuca, quando a Barra da Tijuca começou. E, por alguma razão, que eu não me lembro qual, não se podia ter igrejas na Barra da Tijuca. Por causa de alguma questão lá de ordem organizacional, sei lá. Então, o que eles fizeram na época? Comunidades católicas, ele era um padre católico, comunidades católicas que funcionavam dentro dos condomínios. Dentro dos condomínios, de casa em casa, como aquilo que a gente chama de célula. Foi como começou. Então, algo que ele percebeu é que, para alcançar com o Evangelho os condomínios emergentes, de classe média, média alta, da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, da década de 90, tinha que ter vários critérios. E ele correu atrás disso. Mas lembre-se, foi uma tese de doutorado, quase 1000 páginas. Então, na época, se escrevia quase 1000 páginas, tá? Então, não precisa assustar. Mas há um jeito. Está me entendendo, Thaís? Está me entendendo, Leandro? Sim. Thaís. Estou, mas ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Hã? Enfim, eu vou chegar numa pergunta, num tópico. É porque realmente é muito abrangente. Sim. E talvez a nossa maior dificuldade seja justamente isso. É chegar a um elemento muito curto, muito delimitado para a gente poder trabalhar. Porque aí é a questão material, como alcançar, chegar a essas situações, essa série de coisas que vocês precisam. Então, o material que vocês vão ter que utilizar. Tudo isso tem lá as suas dificuldades. Eu não lembro como foi a disciplina que o professor Rony construiu e vocês fizeram, e nem lembro nem faço ideia de quais são os materiais. Não é questão nem de lembrar, é fazer ideia mesmo dos materiais.
que ele disponibilizou para vocês. Então, assim, já é algo muito complexo a elaboração de um texto, principalmente dentro de uma realidade material, de material que vocês vão precisar. E aqui, me permitam reiterar uma questão. Quando nós falamos de qualquer texto acadêmico, ele precisa ser referenciado. Ele precisa ser referenciado. O que significa isso? O que vocês pensam, o que vocês acham, não é vocês ser você. É o que qualquer graduando pensa, acha, suspeita, enfim, de alguma coisa, dentro de um escrito acadêmico é irrelevante. É irrelevante. Então, vocês precisam estar o tempo todo sobre, melhor dizendo, sobre os ombros de gigantes, de gente melhor do que vocês, para defender um certo argumento. Então, você não pode dizer assim, como Jesus falou no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, versículo 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a gente vê que quem crê e for batizado será salvo, e é necessário, portanto, o batismo para a salvação. Ou não é necessário o batismo para a salvação? Tá, quem apoia isso? Quem disse isso? O que os comentadores da Bíblia vão dizer sobre isso? O que gente que estudou a vida, capítulo 15, capítulo 16, do versículo 8 a 21 de Marcos, tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu falei na aula passada com o Thaís, está gravado. Dependendo de quem você vai pegar, vai dizer o seguinte: isso aqui nem palavras de Deus há. Pois é. E se você só achar o cara que fala, não, isso aqui não é palavra de Deus, isso aqui foi um adendo feito no século IV depois de Cristo para dar sentido ao final de Marcos. Você vai falar, pronto, e aí isso pronto, acabou. Não, você vai ter que se debruçar sobre isso, ter pesquisa, tal. Então, gente, citou alguém e quer expor isso como uma verdade, pegue um texto, pegue comentários bíblicos. Vocês vão precisar de comentários bíblicos. Vocês vão precisar de material. Vocês vão precisar de coisa. Como arrumar isso? É tarefa minha também ajudar vocês. Então, por isso também que eu preciso que vocês tenham essa ideia formada o quanto antes. Tarefa para essa semana. Pensar nesses tópicos, ou nesse tema, nesse tópico, nesse objeto, nesse problema, para a gente poder desenvolver na próxima aula uma coisa mais robusta. Mas eu queria ter um... Vou pegar sua fala, Leandro.
eu queria ter um tema um estudo mais aprofundado para isso. Rapaz, você tem o resto da vida para fazer isso. Mas você tem 6 meses para escrever um artigo. Sim. É. Já Deixa eu mudou a contar. minha concepção de como vou Pois é. reformular isso tudo. E outra pergunta, professor. Pois não. Já que a gente tem que formular já passar para o senhor na próxima aula, eu Sim, poderia, no meio da semana, já te mandar um pode. esqueleto aqui, já pronto, Pode. aqui, para o senhor dar uma analisada antes? Pode sim. Tá bom. Mas tudo naquele grupo que vocês estão inscritos, só vocês 3. Sim. Porque senão eu me perco. Não, Tá? pode deixar, eu vou enviar ali mesmo. Pode deixar. Ótimo. Agora, a questão que o senhor acabou de falar sobre questão de referências. Dentro do TCC, de tudo que a gente colocar, a gente também, no final, tem as referências, né? Sim. Ok. Bastante trabalho e pouco tempo, né? Deixa eu contar mais um caos da minha vida acadêmica. Eu terminei esse ano, eu terminei o mestrado em filosofia aqui na UFES. UFES, vocês são do Espírito Santo. Você é do Espírito Santo, não, Leandro? Não, você é do Rio também. Sou do Rio. Então, a Federal do Espírito Santo, eu terminei o mestrado esse ano em filosofia. E esse ano, acho que vocês acompanharam, foi um ano atribuladíssimo. Se eu estou aqui conversando com vocês, é graças de Deus, tá? Não vou entrar em detalhes, são elementos da minha vida pessoal, mas eu quase fui de arrasta, ou quase me arrastei, mas o negócio foi feio. Foi feio. Feio demais. Só que eu precisava escrever, eu precisava produzir, e eu precisava, porque eu tinha tempo para defender e tal. E como eu era bolsista, eu estava sendo pago para isso, tinha uma coisa ainda mais agravante. Afinal de contas, é o seguinte, quando você é bolsista e está lá sendo pago para escrever uma dissertação e você não entrega, você repõe. E assim, vamos dizer, ele está falando aqui, deixa eu fazer as contas, 12 vezes 2. Era R$ 25.000 que eu tinha para devolver se eu não entregasse a tempo. Gente, eu cortei tudo que eu tinha que cortar, tudo que eu tinha imaginado que ia ser assim, a dissertação. Tinha pensado em 4 capítulos, veio para 3. Eu tinha pensado fazer um tópico final em cada um deles. Eu tirei esse troço. Eu tirei férias e fui escrever. Tirei férias e fui escrever. Entrava no meu escritório, 8 horas da manhã, saía 7 horas, 8 horas da noite, e com o mundo atribulado, tribulação em volta, Faraó e o seu exército no cangote, capeta de outro lado,
pau quebrando. Então, alguém fala assim, aí a minha vida social. Esquece vida social. Como eu tirei férias, sequer eu apareci no culto. Tá. Verdade seja dita. Teve coisas que eu tive que abrir mão. Ah, mas isso não é porque é só agora, não. No doutorado eu tive que fazer isso. Quando eu estava graduando, seminarista presbiteriano, um seminário, eu ia num culto, no domingo, e o culto das 10 horas. Porque eu conseguia acordar às 9, tomar banho, tomar café e ir para a igreja. Chegava, almoçava e ia escrever. Então, assim, e eu tive um ano inteiro para escrever. No seminário, eu tive um ano para escrever nos mestrados, 2 anos para escrever no doutorado, e às vezes não dava. Então, assim, cuidado, não inventem a roda, só explique como é que ela funciona. Então, quanto mais reduzido e específico for o tema de vocês, melhor. Aí depois, gastem tempo para expandir isso. Pensa que esse é o primeiro trabalho de vocês. Lá na frente vocês vão ter que fazer outro. Por exemplo, quem está no Rio de Janeiro, como você, por exemplo, eu sei que Thaís mora fora do Rio, mora em Macaé, né? Rio das Ostras, Barra de São João. Barra de São João. Quantas horas da... Eu e ela somos do mesmo município. Ah, do mesmo município? Ela é de Barra de Quantas São horas... Casimiro. Ah, tá. Quantas horas até a capital? 1h30, 1h. Depende do trânsito, né? 1h40, às vezes pode dar 2 horas, mas é entre 1h30. Ok. Por exemplo, a PUC do Rio, o mestrado lá é de graça. Sabia disso? Mestrado em teologia, hard, top, core, de graça. Que bom, né? Hã? Que bom, né? Pois é. Quer ver uma coisa? Eu tinha aula com 3 senhoras, nada contra as senhoras, não é porque elas são senhoras. Mas imagina só, aquelas velhinhas católicas, como é que é as velhinhas católicas da Barra da Tijuca, do Leblon, que não tinha nada para fazer à tarde, que os netos estavam na escola, elas estavam fazendo mestrado em teologia. Aí elas falam assim, estou aqui porque é de graça. Professora aposentada, não sei mais o quê. Mas é o primeiro passo. E eu acho que vale a pena e eu acho que vocês devem continuar. Então, saibam disso. E não é só o mestrado, o doutorado também. Então, é uma coisa que para vocês é muito mais fácil. Eu tinha um colega que ele era pastor batista em Rio das Ostras. Saía quinta-feira de manhã de casa, chegava lá no Rio no início, 10h30, para ter aula 2 dias, voltava. Tinha um parente dele que morava no Rio, pegava um metrô, chegava lá, dormia, no outro dia voltava. Pau quebrado. É algo que vocês precisam pensar. É o futuro de vocês, eu acho que é investimento também
no próprio reino de Deus. Algum outro comentário? Dúvida? Algo que vocês precisam? Não ficou claro? Se não, a gente fica por aqui hoje. Tá ok, professor. Então tá. Vou aguardar, então, as ideias de vocês durante a semana. E na próxima semana nós conversamos mais sobre... Eu quero trabalhar, então, na próxima aula, o que vocês trouxerem. Então, já com nós, tá bom? Um abraço para vocês. Deus abençoe. Boa noite, bons sonhos. Não sonhem com essas metodologias. Sonhar com coisa boa. Até. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.